Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração da máquina para entender uma coisa que parece mágica. Como é que os computadores, que são feitos basicamente para seguir ordens, conseguem tomar decisões? Pois é, parece um paradoxo, né? Pensa bem, a gente tem uma máquina que, por definição, só sabe seguir uma lista de ordens uma depois da outra, sem questionar. Mas aí a gente olha para o lado e vê essa mesma máquina rodando programas super complexos, cheios de decisões, de caminhos diferentes. Como é que pode? Bom, na sua essência, o processador de um computador funciona com um princípio bem simples, lá da arquitetura von Neumann. Ele executa uma instrução, depois a próxima, sempre em sequência. É como se o programa fosse uma receita de bolo. O processador lê o passo 1, depois o 2, depois o 3. Ele não pula nada, não inventa. Ele só segue a ordem que está escrita ali, do começo ao fim. Esse é o padrão dele. Ok, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. E os famosos se isso, então aquilo. O if-else que a gente vê em toda a linguagem de programação. Como é que o processador lida com uma bifurcação dessas no caminho? Tem que ter algum truque aí para quebrar essa sequência, né? E tem mesmo. A solução é um processo super elegante de apenas 2 passos, que é a base de toda a lógica da computação. Vamos entender direitinho como isso funciona. Pensa naqueles livros de Escolha Sua Aventura. É exatamente isso. Primeiro o computador faz um teste, uma verificação, e aí dependendo do que ele encontra, ele toma uma decisão. Ou ele continua lendo a próxima página, ou ele dá um salto para um capítulo totalmente diferente do livro. E é aqui que a mágica começa de verdade. O primeiro passo é o teste, com a instrução CMP de compare. Ela não muda nenhum dado, tá? Ela só faz uma pergunta. Algo como: ei, o valor que está no registrador HAX é o mesmo que está no RDX? E o mais legal é que a resposta não é um simples sim ou não. Em vez disso, a CPU levanta umas bandeirinhas, umas flags de status para registrar o que ela descobriu. Se eram iguais, se um era maior, cada resultado tem sua própria bandeirinha. E aí vem o segundo passo, a decisão. As instruções de salto, como o jump if equal, ou salte se for igual, olham para essas bandeirinhas que o CMP levantou. Se a bandeirinha de igualdade estiver de pé, pronto, o programa dá um salto, mudando o ponteiro de instrução para um lugar completamente novo no código. Se não, ele só ignora e segue a vida, lendo a próxima linha. Olha só esse exemplo. A primeira linha, comp HAX RDX, faz a pergunta. A linha de baixo, JE local, diz: ok, se a resposta daquela comparação foi eles são iguais, então pule tudo e vá direto para o trecho de código chamado local. Já a instrução JNE faz o contrário. Se eles não forem iguais, salte. É uma bifurcação clara, simples e direta, controlada por uma única comparação. Mas nem todos os números são tratados da mesma forma. O processador precisa de instruções de salto diferentes para lidar com números positivos e negativos, os chamados números com sinal. E olha, essa distinção é crucial. Vamos pensar um exemplo prático. Digamos que a gente compare -1 com 2. Para uma instrução como já, jump if above, que só enxerga números positivos sem sinal, para ela, o -1 na representação binária parece um número positivo gigantesco. Então, claro, ela saltaria. Agora, se a gente usa o GJ, jump if greater, que entende o que é um número negativo, bom, aí -1 é obviamente menor que 2 e o salto não acontece. Percebe? A mesma comparação, mas dependendo da instrução, os resultados são totalmente opostos. E como esse comentário no código-fonte diz de forma brilhante, lógica diferente. Usar a instrução de salto errada não é um errinho qualquer, muda completamente o comportamento do programa. Certo. Agora que a gente já viu as peças do quebra-cabeça, vamos montar algo útil com elas. Vamos ver como funciona um programa que calcula o comprimento de uma string, de um texto. O código é esse aqui. Basicamente, ele entra num loop olhando cada caractere do texto, um por um, até achar o marcador de final, que é um byte com valor 0. A lógica central disso tudo? Adivinha, uma comparação e um salto. A cada rodada do loop, a instrução mais importante é essa. O processador pega o caractere atual e compara ele com o número 0. É só isso que ele faz. A pergunta que a CPU fica se fazendo repetidamente é essa: esse caractere que eu estou olhando agora é um 0? E aí vem uma decisão. Se o caractere não for 0, o programa aumenta um contador e volta para o começo do loop, para checar o próximo. Mas no momento em que ele encontra um 0, a instrução GI entra em ação, quebra o loop e manda o programa lá para a seção END, no final da função. E é assim, com essa lógica simples, que ele descobre o tamanho do texto.
A gente viu a parte técnica, a mecânica da coisa, mas no fim das contas, qual é a grande sacada por trás de tudo isso? Tudo, absolutamente tudo, se resume a apenas duas ações fundamentais: comparar e, com base nisso, saltar. Toda a lógica sofisticada que existe, desde a verificação da sua senha, a renderização dos gráficos de um jogo, até a decisão se um e-mail é spam ou não, tudo isso é construído em cima de milhões, às vezes bilhões dessas sequências super simples de compara e salta. Um if, em Python, um switch, em C, no fundo, é tudo a mesma coisa. E como essa citação bem aponta, a correspondência é quase 1 para 1. Esses códigos que a gente viu, como CMP e GE, não são uma abstração, eles são praticamente uma tradução direta do que a máquina executa. O que vimos hoje é um olhar direto de como o processador pensa e toma decisões no seu nível mais fundamental. Isso tudo mostra o poder incrível de construir uma complexidade gigantesca a partir das regras mais simples que se pode imaginar. É um padrão que, aliás, não aparece só na computação, mas em todo lugar. Fica aí a reflexão.